Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 87 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Rastreando o Êxodo por toda a Bíblia, parte 2. O episódio de hoje está conectado com o episódio 85 e, portanto, com a parábola do filho pródigo de Lucas 15, 11-32. O filho mais novo, que acabou entre os porcos, lamenta, assim como a casa de Efraim. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me corrigiste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Restaura-me para que eu seja de fato restaurado, porquanto tu és Yahvé, o meu Elohim. Em verdade, depois de desviar-me, eu me arrependi profundamente. Depois que compreendi, bati no meu peito em sinal de arrependimento. Estou deveras envergonhado e humilhado, porque trago sobre a minha pessoa a desgraça da minha inconsequência juvenil. Jeremias 31, 18-19. A casa de Israel, ou a casa de Efraim, está nesse processo de retorno por cerca de 20 a 30 anos. Ela está em processo de reeducação e mudança de estilo de vida, de acordo com as instruções do Pai, conforme encontradas na Torá. E porque o filho mais novo, a casa de Israel, Efraim, se humilha e se arrepende por ter transgredido os ensinamentos de Yahvé, o Pai traz novas vestes para ele, a melhor vestes que ele tem. E esta veste é um talit, um xale de oração judaico que simboliza todos os 613 mandamentos com seus fios e 4 franjas, tzitzit. O valor numérico para tzitzit é 600. Adicione o número 8 para os fios e o número 5 para os nós e você obtém o número 613. Depois disso, o pai ordena que seus servos coloquem um anel na mão de seu filho. Este anel simboliza que o pai reconhece Efraim como seu filho primogênito, porque sou pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Jeremias 31, 9. Um anel selo fala de autoridade, como aprendemos em Gênesis. O faraó disse mais a José: Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Gênesis 41, 42. E o profeta Jeremias fala sobre o coração do pai sobre Efraim. Não é Efraim o meu filho amado, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais me recordo dele com grande carinho. Por este motivo, o meu coração se comove por ele e lhe ministrarei a minha total compaixão, afirma Yahvé. Jeremias 31, 20. Além do anel selo, o pai dá novas sandálias ao filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Lucas 15, 22, 23. As sandálias indicam que o filho mais novo não era mais um escravo, pois costumavam andar descalço, mas sim um filho. E quando a casa de Israel voltar arrependida, seus pés serão calçados com o evangelho das boas novas. Como são maravilhosos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, 15. Então o pai organizou uma grande festa. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Lucas 15, 23, 24. Depois que a casa de Israel e a casa de Judá forem reunidas, haverá também uma grande festa. Por fim, haverá um reino reunido, descrito como a ceia das bodas do Cordeiro. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Apocalipse 19, 7. As palavras do Pai, este meu filho estava morto e voltou à vida, são encontradas novamente quando se trata da linguagem do Êxodo.
Yahvé considera seu povo Israel no exílio como morto, como lemos no profeta Ezequiel. Contudo, profetiza e prega-lhes, assim diz Yahvé, o eterno e soberano Elohim: Ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. Ezequiel 37, 12. Ou em Oséias 13, 12, 14. A malignidade de Efraim está toda devidamente calculada e o seu pecado registrado. Dores como as da mulher em trabalho de parto te sobrevirão. É uma criança insensata e negligente, pois quando chega a hora se recusa a sair do abrigo do ventre e enfrentar a luz. Contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Sheol, da sepultura. Eu os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó Sheol, o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão nem misericórdia. Sobre a reação do irmão mais velho, nós já falamos no episódio 87. Os profetas continuam falando do cativeiro do qual Yahvé libertará a casa de Israel, tal como o profeta Jeremias 30:10. Portanto, não temas, Jacó, meu servo, nem te assustes, ó Israel, assevera Yahvé. Eu mesmo te salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra de seu exílio. Jacó retornará e se estabelecerá em paz e segurança, e ninguém voltará a atemorizar-te. Um remanescente é mencionado mais de 60 vezes nas Escrituras. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência da casa de Jacó, já não confiarão naquele que os derrubou feridos. Passarão a depositar toda a sua confiança em Yahvé, o Santo Elohim de Israel. Um remanescente Sear Jazub, isto é, os sobreviventes voltarão. Sim, o remanescente de Jacó retornará para o Elohim Todo-Poderoso. Ainda que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns retornarão. Yahvé já decidiu exterminar todo o povo. A justiça virá transbordante, como se fosse uma inundação, pois o Eterno, o Elohim Todo-Poderoso, já determinou destruir todo este país e ele fará o que decidiu fazer. Isaías 10, 20 e 23. Sabemos que a história bíblica é cíclica e profética. O que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo, o que foi feito se fará outra vez. Não existe nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, 9. Também encontramos frequentemente a linguagem do Êxodo, como por exemplo em Isaías 4, 3, 6. E aqueles que restarem em Sião e permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todo o que estiver inscrito para viver em Jerusalém. Quando Yahvé tiver lavado a impureza das filhas de Sião e limpado seu sangue do meio de Jerusalém mediante o espírito de julgamento e do espírito de fogo, todo o sangue derramado em Jerusalém, Yahvé ordenará que se forme sobre todo o monte de Sião e sobre aqueles que se reúnem naquela área uma nuvem de dia e um fumo denso com clarão de chamas de fogo durante a noite. A glória cobrirá como um grande abrigo, será uma cobertura e sombra para o calor do dia e um refúgio aconchegante e seguro contra as intempéries e a chuva. Sobre os remanescentes haverá uma nuvem durante o dia e um fumo denso com clarão de chamar de fogo durante a noite. Também conhecemos esses dois pilares do primeiro Êxodo. Embora Israel e Judá eventualmente retornem à terra de Abraão, Isaque e Jacó, eles primeiro experimentarão um tempo de grande tribulação e dificuldades. Assim diz Yahvé: ouvimos gritos horríveis de grande pavor, mas nenhum brado de paz. Indagai, pois, e considerai se um homem é capaz de dar à luz. Ora, por que então vejo todos os homens com as mãos sobre o ventre, como é comum às mulheres em trabalho de parto? Por que todos os rostos estão descorados, pálidos? Ah, como será terrível aquele dia, incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia para Jacó, contudo, ele será salvo. Jeremias 35, 7. Isto é o que deve acontecer antes do segundo Êxodo. Observe que está escrito a angústia de Jacó.
Elohim faz com que os descendentes de Jacó caiam em grande tribulação por causa de seus pecados. Este tempo de crise sem precedentes, incomparável, corresponde ao tempo da grande tribulação sobre a qual Yeshua adverte. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa não desça para retirar dela coisa alguma, e aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Mateus 24, 15, 18, 21, 22. Assim como Yeshua nos assegura em Mateus 24, 22, que este não será o fim completo da humanidade, Jeremias promete que Jacó será salvo de sua angústia. Embora este dia seja grande e diferente de tudo o que vimos antes, não será o fim de Jacó. Jeremias 30, 5, 7 não explica por que este tempo é um tempo de angústia. A única pista que encontramos nesses versículos é que Elohim não está apenas comparando-o a uma mulher em trabalho de parto, mas a um homem em trabalho de parto. Este é certamente um símbolo incomum, mas a imagem das tristezas e dores do trabalho de parto nos ajuda a entender o que significa em outros lugares, por exemplo, em Isaías. Pranteai, pois, o dia de Yahvé está próximo, e chegará com grande destruição da parte de Shaddai, o Todo-Poderoso. Por esse motivo, todas as mãos ficarão trêmulas. O coração de todos os seres humanos se derreterá de temor, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Os homens se contorcerão com a mulher em trabalho de parto. Olharão uns para os outros com um semblante atônito e horrorizado. Seus rostos estarão como que abrasados de vergonha. Isaías 13, 6, 8. Uma imagem semelhante é encontrada em Isaías. Yahvé, no meio de grande angústia, eles te buscaram, entregaram-se à oração, porquanto tua correção os flagelou. Como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos, assim nos encontrávamos nós na tua presença, ó Eterno. Todos nós engravidamos e nos contorcemos de dor, contudo, quando demos à luz, eis que era vento, era nada. Não conseguimos trazer salvação à terra, não fomos capazes de dar à luz a novos habitantes para o mundo. Isaías 26, 16, 18. A esperança é encontrada em Jeremias 37. Contudo, ele, Jacó, será salvo. A dor e a agonia não terminarão em total aniquilação. Certamente haverá um alto preço pago pela vida humana, mas os povos de Jacó sobreviverão e serão abençoados, tanto fisicamente quanto espiritualmente, como veremos. Sejam ricamente abençoados.